Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Nós temos batido na tecla sobre o dizimista, o dízimo. O dízimo representa o dizimista. Então, quando a pessoa é dizimista, ela está sempre diante de Deus, porque ela é representada pelo seu dízimo. Da mesma forma, é a oferta. A oferta representa o ofertante diante de Deus, que é o altar. Então, nós lemos aqui no texto sagrado que quando uma pessoa não é dizimista, ela rouba a Deus. E diz assim: roubará o homem a Deus? O texto sagrado. Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? E Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. Quer dizer, Deus responde àqueles que têm andado afastados dele, aqueles que têm desprezado o seu altar. Por isso, ele conclui: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Quer dizer, Deus está falando aqui para a nação de Israel, que naquela altura estava desterrada, estava perdida por esse mundo afora. A nação tinha sido destruída. Você se lembra quando os judeus, os religiosos, esperavam que Jesus viesse restaurar o reino de Israel, que estava na mão do imperador romano. Então, Deus fala para ele: olha, para esse povo, vocês me roubam. Como que vocês querem que eu considere vocês se vocês não me consideram? Volte-se para mim e eu me voltarei para vocês. Essa é a palavra de Deus, não é a minha palavra. Aí ele diz assim: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Quer dizer, quem rouba a Deus automaticamente é amaldiçoado. Automaticamente é amaldiçoado. Essa é a pura realidade. Às vezes a pessoa diz assim: mas espera aí, eu não pago o dízimo e sou bem-sucedido economicamente. É verdade, você pode ser bem-sucedido economicamente, mas você é uma criatura que vive oprimida pelo medo, medo de perder o que já ganhou. Você não tem a paz que Jesus garante aos seus seguidores. Você diz que crê em Deus, você tem fé em Jesus, mas você não tem a sua paz, você não tem aquela presença constante. Você está fora do altar, porque quem está fora do altar está fora da presença de Deus. Quando uma pessoa é de Deus, ela é o próprio sacrifício. E onde quer que ela esteja, ali ela faz o trono de Deus, ali ela faz o altar de Deus, porque ela tem condições de comunicar-se com Deus, ela tem condições de estar com Deus, de falar e ser respondida. Ela não precisa necessariamente estar dentro da igreja para ter comunhão com Deus. Qualquer lugar que ela estiver, lá estará Deus, para ouvir o seu clamor, a sua súplica, para ouvir a sua oração. Aliás, eu digo para você, se não fosse isso, eu não suportaria as adversidades porque eu tanto passei. Porque Deus, na pessoa do Espírito Santo, me sustentou nos momentos mais difíceis da minha vida. Por quê? Porque eu era o sacrifício, eu era a oferta. E a minha vida estava no altar. Então, Deus obrigatoriamente tinha que me dar suporte para suportar toda aquela adversidade. Ora, quando uma pessoa não é dizimista, quando ela não é dizimista, ela não tem compromisso com Deus. Nenhum. Obviamente, se ela não tem compromisso com Deus, Deus tampouco tem compromisso com ela.
Essa é uma realidade. Então, a pessoa fora do altar, ela se torna maldita. Maldita não porque Deus amaldiçoa. Não, não é Deus que a amaldiçoa. Ela se amaldiçoa. Porque uma vez que ela está fora do abrigo de Deus, uma vez que ela não está sob as asas do Altíssimo, então ela estará sujeita às desgraças que esse mundo se nos impõe. As desgraças que este mundo impõe àqueles que não têm nada com Deus. Então, você, minha amiga e meu amigo ouvinte, precisa saber, precisa ter essa consciência. Deus não amaldiçoa ninguém. Mas o mal, o inferno, os espíritos do inferno é que causam toda essa desgraça. Então, quando a pessoa não está no altar, ela está sujeita à maldição que esse mundo se impõe ou impõe àqueles que lhe pertencem. Então, quando a pessoa é dizimista, está aqui escrito, o Senhor diz assim: provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador. Quer dizer, o devorador só é repreendido daqueles que têm sido fiéis a Deus, que estão no altar, que são dizimistas, que são ofertantes, porque as suas vidas estão no altar. Eu lembro que Caim e Abel eram dois irmãos, e Abel trouxe ao Senhor das primícias do seu trabalho, das suas ovelhas. E também Caim trouxe das suas primícias, sacrifício das suas primícias, que era vegetação. Ora, diz o texto sagrado que Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Caim, por inveja, matou o seu irmão Abel. Ora, você pode verificar, você pode conferir que do chão, da terra, o sangue de Abel clamou. E Deus veio, então, punir Caim. Porque Caim havia matado o seu irmão. Ora, por que ele matou? Porque a sua índole era má. Ele era invejoso. Ele era invejoso. Então, uma pessoa que não tem a sua vida no altar não pode agradar a Deus. Nenhuma oferta dela vai agradar a Deus. Por quê? Porque a sua vida está fora do altar. Então, é óbvio que Deus, apesar de não amaldiçoar ninguém, mas ele é justo. E ele não aceita que a injustiça venha sobre aqueles que estão no seu altar. Ele vai defendê-los. Ele vai defender os seus filhos, ou os seus servos, ou os seus fiéis, os seus leais. Mas o mesmo não acontece com aqueles cujas vidas não estão no altar. Então, amiga e amigo, se você quer se livrar dessa maldição de vida, você tem que começar a ser fiel dizimista. Você tem que ser fiel dizimista para que a sua vida seja florida. E eu não estou aqui chamando a atenção para ser dizimista na Igreja Universal, não. Eu estou falando que a pessoa tem que ser dizimista onde quer que ela congregue. Na Igreja Universal, nós consagramos, nós vamos além, nós buscamos os direitos dos dizimistas. Nós oramos, nós consagramos, nós pedimos, nós reivindicamos os direitos que nós temos como
cidadãos do reino dos céus. Agora, nas outras igrejas eu não sei o que eles fazem, mas na Igreja Universal nós fazemos. Nós reivindicamos os nossos direitos. Então nós temos aqui a palavra que diz assim: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E diz assim: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Ora, minha amiga, meu amigo, nós não queremos que você esteja convencido das minhas palavras. Nós queremos que você use a sua fé com inteligência, porque de nada adianta crer em Deus e não observar, não obedecer a sua palavra. De nada adianta, absolutamente nada. Você que deseja ser abençoado, você tem fé em Deus, mas a sua vida é mirrada por conta dessa falta de entrega, de colocar o Senhor Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque é isto exatamente que significa o dízimo. Quando eu dizimo do meu salário, então eu estou colocando Deus em primeiro lugar na minha vida. Bom, eu recebi um salário e eu separei os primeiros 10% e coloquei no altar, então eu estou considerando Deus como o Senhor da minha vida. Bom, Ele me deu esse salário. É claro, eu trabalhei, mas eu trabalhei porque eu tive saúde, eu trabalhei porque ele me deu pernas, braços, mãos, Ele me deu condições de trabalhar. Então eu ganhei aquele dinheiro, mas aquele dinheiro todo que eu ganhei não me pertence, pertence ao meu Senhor. E eu devolvo a Ele os 10%, dizendo isso: ó, Tu és o Senhor da minha vida, inclusive esse dinheiro que está nas minhas mãos. Minha amiga, meu amigo, é isso que significa ser dizimista. Se você é aquela pessoa que quer ser abençoada, você tem que fazer por onde? E começa-se com o pagamento do dízimo, a devolução dos dízimos, os primeiros 10%, os primeiros 10%. Se você é fiel nos primeiros 10%, Deus será fiel para com você. Essa é a lei de Deus, é a palavra de Deus. Aí vem o crente e diz assim: mas no Novo Testamento, Jesus não fala nada de dízimo, de oferta. Fala assim, você pode ler lá em Mateus capítulo 23, versículo 23. Diz assim, Jesus falando com os escribas e fariseus: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas, quer dizer, justiça, misericórdia e fé, sem omitir aquelas, quer dizer, sem deixar de ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Então, minha amiga, meu amigo, Jesus fala sobre dízimos e ofertas. E quem é seguidor dele, obviamente, é fiel a ele nos seus dízimos e ofertas. Às vezes a pessoa ama muito a sua igreja, a sua denominação, mas não é dizimista. Essa que é a realidade. Ela não é fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. E não sendo fiel, como é que Deus pode ser fiel a ele ou a ela, né, nas suas promessas? Não tem jeito. Nós vamos então fazer a oração, mas durante essa semana, todos os dias nós estamos orando e consagrando os dizimistas da Igreja Universal do Reino de Deus. Então os nossos dizimistas, nós trabalhamos, nós cobramos, nós vamos atrás, nós corremos atrás dos nossos direitos como filhos, como servos. Nós buscamos aquilo que Deus tem prometido. Abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênção sem medida. Bênção sem medida, quer dizer, bênção sem medida é bênção todo dia. É sempre bênção, sempre acontece bênção.
Claro, não sem problemas, são dificuldades. Nós sempre teremos problemas nesse mundo. Enquanto nós estamos nesse mundo, sempre nós vamos ter problemas. Agora, as bênçãos concernentes aos dízimos são inevitáveis àqueles que são fiéis nos seus dízimos. Vamos falar com Deus agora. Meu Pai amado e querido, bendito seja o teu nome. Tu és o meu Deus, meu Senhor, meu Salvador, digno de toda honra, glória e louvor. E eu te louvo, meu Pai, porque o Senhor nos deu uma fé com inteligência. Uma fé em que nós não apenas cremos na tua palavra, como cegos. Não, nós cremos na tua palavra com aquela atenção para com o que ela nos oferece, bênção ou maldição. Se formos obedientes à tua palavra, nós seremos abençoados. Se formos desobedientes, então seremos amaldiçoados. E é claro isso, quando o pai, a mãe, diz para o filho ou para a filha, não vá para a rua, não volte tarde, não vá, não se envolva com maus elementos, não se envolva. E o filho ou a filha desobedece e vai para aqueles lugares onde corre frouxo o pecado. Então, acontece acidentes, acontece brigas, acontece bebidas, acontece drogas, acontece morte. Então, depois vêm as pessoas consolar a mãe ou o pai, dizendo, olha, o seu filho faleceu por conta disso ou daquilo. E quem foi o culpado? Foi Deus? Não, não foi Deus. Deus não é culpado. Deus não vai amaldiçoar. Deus não vai punir. Mas o próprio mundo que a pessoa vive pune os seus filhos. Essa é a realidade. O mundo é mau, é cruel. E ele pune, ele amaldiçoa os seus filhos. E Deus não pode proteger, porquanto aqueles filhos são filhos da rebelião, filhos da rebeldia. Mas quando esses filhos são conduzidos de acordo com a tua palavra, meu Pai, então o Senhor tem obrigação de colocar os teus anjos guardando aquela criatura, protegendo aquela pessoa de todos os males. Pois o Senhor mesmo diz, sereis uma terra deleitosa. Terra deleitosa. E é isso que o Senhor promete àqueles que têm sido fiéis a Ti nos dízimos e nas ofertas. Então, eu quero te pedir, neste momento, pelos dizimistas e ofertantes da Igreja Universal do Reino de Deus. Essas pessoas que, com seus dízimos, com as suas ofertas, têm sustentado essa obra de evangelização, têm suportado o trabalho da construção de novas igrejas, de abertura de novas igrejas, a construção do templo de Salomão. Então, essas ofertas têm feito possível programas de rádio, de televisão. Meu Pai, eu peço que essas criaturas sejam ricas, sejam prósperas, sejam bem-aventuradas. Elas têm que ser ricas para que o mundo saiba que os teus servos, os teus filhos, os obedientes à tua voz, à tua palavra, têm esse direito de serem abençoadas. Eu peço então, meu Pai, confirma essa bênção a todos os dizimistas. Eles sejam abençoados. E quem me ouve nesse momento é dizimista fiel, seja abençoado. Porque em nome do Senhor Jesus, nós determinamos essa bênção. E
todos os que creem digam amém. E eu peço também, meu Pai, pelos meus companheiros, o povo da Igreja Universal, os meus amigos, meus colegas que têm estado no altar, que têm dado suas vidas no altar em favor das pessoas aflitas. Eu peço pelas obreiras, os obreiros, por todos aqueles que fazem parte dessa grande família, a família universal do Reino de Deus. E também pelos respectivos entes queridos, eles sejam salvos, sejam libertos, sejam transformados, sejam a glória de Deus nesse mundo. Eu peço, meu Pai, livra-nos de todos os males, males físicos e espirituais, e não nos deixes cair em tentação, porque Teu é o reino, o poder e a honra para todo sempre. Amém. E quem crê, diga graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, nós chegamos ao ponto final dessa programação. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. E você que é ofertante, dizimista, você pode ter certeza que nós estamos orando continuamente por você. E se por acaso a bênção sua ainda não chegou, não se preocupe. Deus nunca nos dá a bênção cedo demais, porque a bênção antes da hora torna-se maldição. Essa é a realidade. Então nós temos que cuidar para que a bênção venha de acordo com a vontade de Deus, não é verdade? Você imagina, por exemplo, uma criança de 10 anos de idade, ela tem capacidade para gerir, para administrar R$1 milhão? Claro que não. Ela não tem condições, não tem capacidade. Então, Deus também vai lhe dar algo que você não tenha capacidade, você não tem capacidade de gerir. Então, não se preocupe, não fique ansioso, não. Aguarde, porque cedo ou tarde, aquilo que Deus prometeu virá sobre a sua vida. Isso aconteceu comigo. Então, nós sabemos que isso é o normal de Deus. Às vezes a gente fica insistindo para alguma coisa que Deus sabe que não é para o nosso bem. Aparentemente é, mas no fundo ele sabe, ó, isso aí vai fazer destruí-lo. Então é melhor que espere mais um pouco, deixe ele ficar um pouquinho mais maduro na fé, deixe ele ter condições para que possa gerir aquela bênção. Então, minha amiga, meu amigo, mas nós vamos continuar insistindo para que a sua bênção venha no seu tempo certo e mais breve possível. Fique com Deus, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.